Evangelho. 160 mil quilômetros seria 4 voltas ao planeta Terra. E isso foi um ano só. Nós temos viajado muito, pregando em muitos lugares do Brasil e do mundo. E conhecemos milhares de pessoas. Mas algumas pessoas marcam a nossa vida de uma forma muito especial. E a Débora é uma delas. A Débora é uma delas. A Débora é uma mineirinha que entrou no nosso coração, sentou numa cadeira de balanço e ficou lá. Nunca mais saiu, né? A primeira vez que ela nos recebeu na casa dela, em Nova York, para você ter uma ideia, o quanto nós nos entrosamos e o quanto foi interessante a aliança que fizemos, ela me deu a chave da casa dela. Disse, ainda que eu não esteja aqui, se você chegar, você pode entrar na minha casa, não é? E isso mostra intimidade. Quando você conhece uma pessoa e se relaciona em lugares públicos, você vai fazendo amigos. Mas quando você vai na casa, você tem intimidade. Isso faz toda a diferença. E quando Débora falou que queria que eu viesse aqui na cidade onde ela nasceu, meu coração ardeu, né? Ela me recebeu tão bem, às vezes que estive na casa dela, e eu falei, pai, eu acho que esse negócio é do Senhor. E acabou que confirmou, e aqui estou, não é? E é com alegria que eu estou aqui, com muita alegria. E com alegria, irmã, saber que você estava esperando isso também, não é? Agora, nos bastidores ali, uma querida me abraçou e falou, eu te sigo há 5 anos. Que bênção isso. E é uma alegria falar para mulheres, uma alegria muito grande. Eu sei que os homens também são muito preciosos, mas as mulheres têm alguma coisa de especial, feita por Deus. A Bíblia fala que elas são mais frágeis, mas elas são mais emocionais também. E isso, elas são mais sensíveis. Há uma sensibilidade especial no coração das mulheres. E eu creio que isso tem sido a marca de muitas mulheres no meio da igreja. Quando você chama grupo de mulheres para orar, é um mundo de gente que vem. Quando faz evento de mulheres, é um tanto de mulheres que responde. Quando fazem os homens, é um pouco mais difícil reunir muitos homens. É um pouco mais difícil reunir a galera masculina, né? Porque há uma sede no coração das mulheres. E nós vamos aprender por quê. Amanhã nós vamos aprender por quê. Mas hoje eu quero compartilhar com você uma mulher que foi transformada. O texto desse evento é Mulheres Transformadas. A Bíblia está cheia de mulheres que foram transformadas. Eu acho que eu vou fazer uma troca. Vamos fazer? Eu vou dar um trabalho para você, meu querido. Mas eu sei que você tem boa vontade. Vamos trocar por essa. Porque aqui tem um espaço no vão, essa daqui não tem. Isso, vai ficar perfeito. Ótimo. E não é só isso, ela tem um espaço para eu pôr minha perna aqui. Assim, aquela ali não tem. Perfeito. Eu quero compartilhar com você a história de uma mulher que foi transformada. Mas quando fala em transformação, primeiro você precisa conhecer o antes, para saber o que foi transformado. O que era antes da transformação. Como era essa mulher antes da transformação? E você vai ver. Está em 1 Samuel, a partir do versículo 1. Está escrito assim, houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Era da tribo de Efraim. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia de sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril.
A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Por que está de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu, e o seu semblante não era mais triste, já não era mais triste. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram. E chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher. Lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel. Pois dizia do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmame, não tão somente confirme o Senhor a sua palavra. E assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo desmamado, levou consigo com o novilho de 3 anos, um efa de farinha, um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram no novilho, trouxeram o menino a Eli, e disse ela: ah, Senhor, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que estive aqui contigo, orando ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que ele fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois o Senhor o pedi. E ali eles adoraram o Senhor. Eu quero te lembrar que Ana era uma mulher que tinha o Senhor na vida dela, que temia o Senhor, que buscava o Senhor, que frequentava a tenda da congregação, uma vez por ano, só uma vez por ano, porque é Velho Testamento. As pessoas iam a Siló para adorar, uma vez por ano. Imagine a importância desse acontecimento. Uma vez por ano é o aniversário, uma vez por ano é o Natal, uma vez por ano é o Ano Novo. É uma data especial, roupas especiais. Há uma grande expectativa. Quando acontece uma vez por ano, é raro, e quanto mais raro é o acontecimento, mais importante ele fica sendo. Então, uma vez por ano, Eucana, que era o marido de Ana, subia com a sua família para Siló para adorar o Senhor. Era o ritual, uma vez por ano.
Uma vez por ano, com a intermediação de um sacerdote, traziam oferendas, traziam sacrifícios, comemoravam, faziam a festa da reunião de uma vez por ano. E as tribos vinham, todas as tribos vinham. E esse homem chamado Eucana levava a sua família uma vez por ano. Só que não era uma família comum. Eucana tinha 2 mulheres. A palavra de Deus é muito clara, desde o livro de Gênesis. O casamento é um homem e uma mulher. Quando Deus estabelece o casamento, ele diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os 2 uma só carne. É um homem e uma mulher. E são 2, o número é 2. O primeiro profeta bíblico foi Adão. Não foi ele quem falou, ele falou da parte de Deus. Quando Deus se separa, porque Deus fez um ser só, Deus fez um boneco só do pó da terra. Está escrito no livro de Gênesis, lá em Gênesis capítulo 5, quando falece a genealogia de Adão. No dia que Deus fez o homem, raça humana, ser humano, não é macho, o homem. O dia que Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, o formou. Macho e fêmea os formou. E os abençoou e deu a eles o nome de Adão. Adão é um ser só, um boneco só do pó da terra, que Deus soprou o fôlego de vida. Adão continha todo o gênero masculino e todo o gênero feminino em si. Deus não fez 2 bonecos. Vou repetir Gênesis capítulo 5. No dia em que Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança o formou. O é artigo masculino definido singular. É um ser só. O formou. E macho e fêmea formou. Em um só tinha macho e fêmea. E diz, e os abençoou, e deu a eles o nome de Adão. É um nome só, é Adão. Adão quer dizer humanidade. Adam é a humanidade. Então, Deus fez um ser só do pó da terra. Soprou o fôlego de vida. A Bíblia fala que Adão via todos os animais terem macho e fêmea. E ele não tinha uma fêmea para si. E ele não encontrava uma fêmea no meio do lugar onde ele estava. Por que ele não encontrava? Porque estava dentro dele. Porque Deus fez um ser só e fez a mulher dentro do homem. E um dia Deus fez cair pesado sono sobre Adão, abriu seu peito e tirou lá de dentro a mulher. Quando ele devolve, quando Adão acorda, quando o homem acorda, e ele encontra a parte que Deus tirou, transformada na mulher. Ele disse, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Essa parte é ele quem está falando, sim. É osso dos meus ossos e carne da minha carne, não é só a minha costela. É osso dos meus ossos e carne da minha carne. Mas a segunda parte, ele fala como profeta. Por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois, uma só carne. Essa parte não foi ele quem falou. Ele falou como boca de Deus, como profeta. Por que eu sei? Porque ele não sabe o que é pai e mãe. Ele conheceu o pó da terra e conheceu Deus que o formou. Ele não sabe o que é casamento. É Deus quem profetiza pela boca dele. A primeira profecia bíblica é sobre família, é sobre casamento. E no projeto de Deus é um homem e uma mulher. No projeto de Deus é um ser que se junta, ele tem uma metade, ela tem uma metade, e quando se juntam, eles formam um ser inteiro. No original da palavra, quando Deus forma o homem, em hebraico está escrito Ixixá. Esse homem de Gênesis 5 é Ixixá, é raça humana. Quando ele se separa, homem vira Ishi e mulher vira Ixá. E quando se juntam, Ixixá de novo, se torna uma só carne, um só corpo. E isso é o projeto de Deus para o casamento. Um homem e uma mulher, uma só carne. Juntos eles fazem a reunião daquilo que Deus quer para que seja uma família, a base de uma família. Mas essa família era diferente. Eucana tinha 2 mulheres.
Eucana tinha 2 mulheres porque Ana era estéril. Naquela cultura, até hoje, um homem pode ter 2 mulheres. Mas não é a vontade de Deus. Cultura não é vontade de Deus. Na cultura indígena, por exemplo, os índios matam os menininhos que nascem faltando um dedo, que nascem com uma deformidade, que nascem gêmeos, não podem ter 2 com o mesmo corpo, porque eles acreditam que é maldição. E aí eles sepultam a criança viva, infanticídio indígena. Se você entrar na internet, você vai ver o que é um infanticídio indígena. É cultura? É. E Deus aprova? Não. Não é porque é cultura que tem a aprovação de Deus. Não é porque é cultura que Deus se adapta àquilo que culturalmente as pessoas querem viver. Então, pela cultura, podia ter 2 mulheres. Pela tradição, podia ter 2 mulheres. Mas eu quero começar dizendo para você que o primeiro problema de Ana era a esterilidade. Ana não tinha filhos. Isso deu possibilidade para que o seu marido arrumasse uma mulher parideira, tipo uma barriga de aluguel. Uma mulher que tinha muitos filhos. Porque quando o texto fala de filhos aqui, está escrito no versículo 4, no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Filhos e filhas é plural. Filhos, plural, mais de um. Filhas, plural, mais de um. Então, havia uma turma. E diz assim, que a Ana, ele dava porção dupla, porque ele a amava. Escute bem, Ana, porém, dava porção dupla porque ele a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então, ele não amava Penina, porque está escrito que ele amava Ana. Penina era a mulher que dava filhos para Eucana. Então, Ana tinha 2 problemas. O primeiro era a esterilidade. Era opróbrio, era vergonha não ter filhos. Era maldição não ter filhos. Segundo, era uma rival dentro de casa, porque a família, era todo mundo na mesma casa. Eucana tinha 2 mulheres na mesma casa. Um era estéril, a outra parideira, e todo mundo junto na mesma casa. Então, Ana tinha, além do problema que era a esterilidade, tinha uma rival, porque a Bíblia chama de rival. Versículo 6. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. A mulher, chamada Penina, provocava Ana, que era amada de Eucana. E eu acredito que Penina sabia que Eucana amava Ana. Penina sabia que ela lhe dava filhos, mas que o coração dele era de Ana. Então, ela devia ter muita raiva por causa disso. Porque ela provocava Ana e não era uma provocação dentro de casa só. Era uma provocação na tenda da congregação. Era uma provocação no dia da reunião. Imagine que neste lugar aqui que você está, é um lugar solene, é um lugar de reunião, é uma conferência. Nesse lugar você tem um comportamento polido, educado. Você não faz neste lugar o que você faz na tua casa. Neste lugar você fica silenciosamente sentada, você está escutando a pregadora, você entra com educação, você fala baixinho, se precisa falar com alguém. Você tem uma polidez, tem um comportamento reverente, porque você está na igreja. A tenda da congregação era a igreja deles. Era o lugar onde eles adoravam o Senhor, onde eles louvavam o Senhor. E se naquele lugar, onde as pessoas deveriam ser polidas, educadas, reverentes, Ana era provocada por Penina. Dá para você imaginar o que acontecia dentro de casa? Durante o ano inteiro. Aquele dia era um dia solene. Imagine o ano inteiro, os outros 364 dias, que Penina podia fazer o que quisesse, falar o que quisesse, sentar do jeito que quisesse. Imagine o quanto Penina devia ser ferina, machucando Ana. E outra coisa, quando Eucana dava para Ana o alimento e ela não comia, está escrito assim, vamos lá, no dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher,
e a todos seus filhos e filhas. Ana, porém, ele dava porção dupla, ele dava o dobro para Ana do que ele dava para Penina. Ele dava porção dupla porque ele amava, mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. Então, ele não amava Ana por causa de filhos, ele amava Ana porque ele amava Ana, mesmo sendo ela estéril. E ele não amava Penina por causa de filhos, ele não amava Penina, ele amava Ana. E por que ele tinha filhos com Penina? Porque culturalmente era permitido, porque um homem precisava ter muitos filhos, porque ele precisava povoar a terra, porque a Bíblia fala que feliz o homem que enche dele a aljava, que os filhos são como flecha na mão do guerreiro, enfim, eu não sei qual é a razão, porque ele podia não querer ter filhos, ele podia querer só viver com a mulher amada, aceitando a esterilidade dela, mas não foi assim. E aí, Ana tinha filhos e filhas, não, Penina tinha filhos e filhas, e se Penina era uma mulher ferina, se Penina era uma mulher que provocava Ana, rival, o que você acha que acontecia com os filhos de Penina? Os filhos imitam os pais. Os filhos imitam os pais. Nós temos crianças pequenas como netos, nós temos 2 filhos, temos 6 netos, temos 3 bisnetos, e nós sabemos como são as crianças. Já tivemos crianças pra caramba. O filho, a filha já foram crianças, os 6 netos já foram crianças, e agora os bisnetos, todos crianças. Criança imita pai e mãe em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Os pais são modelo para os filhos. Às vezes até o jeito de sentar, de falar, de agir. E com certeza, os filhos de Penina deviam provocar Ana também dentro de casa, porque imita a mãe, o modelo da mãe era um modelo a ser seguido. E quantos filhos Penina tinha? Eu acho que tinha 10. Porque está escrito assim, e toda vez que ele dava porção para Ana, de ano em ano, que ela chorava, que a outra irritava, e que ela não comia, então Eucana, seu marido, lhe dizia, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Então, eu acho que eram 10 filhos. E você, que é mulher, sabe que para ter 10 filhos tem que passar pelo menos 20 anos. Porque 9 meses de gravidez, tem mulher que não engravida enquanto está amamentando, não significa que Penina tinha um filho atrás do outro, 9 meses um, 9 meses outro, 9 meses outro. Eu acredito que tinha um intervalo de tempo entre um filho e outro, podia ser até muito próximo, talvez menos de um ano, mas 10 filhos com mulher amamentando, e ninguém comprava leitinho em farmácia naquele tempo, pode fazer uma conta de 20 anos. Então, eu estou contando para você uma história de 20 anos. 20 anos, de ano em ano. A tenda da congregação era lugar de vergonha para Ana. A tenda da congregação era lugar de humilhação. A tenda da congregação é lugar de adoração, não é lugar de humilhação. A tenda da congregação, ou o templo do Senhor onde nós estamos, não é lugar de vergonha, não é lugar de abatimento. É lugar de gozo, de alegria, de coração feliz. Mas era lugar de humilhação de Ana. Agora, Ana não tinha só o problema de ser estéril e o problema de ter uma rival dentro de casa, provocando ela o tempo todo. Eu não sei o que Penina falava para Ana, porque aqui não está escrito. Mas você pode imaginar, você como mulher, sabe que mulher, se não tem temor de Deus, se não controla a língua, se não tem domínio próprio, ai, 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 diga ai, ai, ai. Pois é. Tem mulher que tem fama de faladeira, porque as mulheres falam mais do que os homens. Quando ministramos para casais, nós falamos o que Deus tirou daqui e deixou aqui, porque quando Ele separou, Ele deixou algumas coisas do lado de cá. E deixou algumas coisas do lado de cá, quando Ele separou Ishi de Ishá. E essa separação é toda a diferença. Mulheres são completamente diferentes dos homens. No pensamento, na fala, na emoção. Um homem normal fala de 2 a 4 mil palavras por dia. E uma mulher normal, de 6 a 8 mil. O homem já terminou o limite dele, ela não está nem no mínimo dela. Então, imagine uma mulher com vontade de provocar outra,
com a reserva técnica de 6.000 palavras para futucar a outra. Ah, querida, dá para imaginar. Dá para imaginar. Quando ela consegue ter domínio próprio, ela segura a língua. Mas quando ela não consegue, ela corta, tritura e esmaga tudo com a língua, faz tudo de uma vez só. E Penina devia ser assim. Ana não tinha só o problema da rival, que provocava e falava bobagens. Ana não tinha só o problema da esterilidade, Ana tinha outro problema. O marido de Ana era completamente omisso. O marido de Ana não enxergava um palmo na frente do nariz. De ano em ano, a rival irritando Ana, de ano em ano ele ofereceu porção dupla para Ana porque ele amava, e de ano em ano ele está vendo a mulher amada sendo massacrada pela outra, e ele nunca observou isso. Como assim? Essa pergunta dele, por que choras? Por que estás tão triste? Não te sou melhor do que 10 filhos? Ele está dizendo para Ana, eu não estou sabendo por que você está chorando. Ou então, ele é insensível. Ele está dizendo para ela o que um homem diria hoje, você tem casa, você tem carro, você tem cartão de crédito, não estou entendendo por que você está chorando porque eu tenho outra mulher. Não estou entendendo. Você devia estar feliz da vida, você tem telefone, você tem tudo que você precisa. Era mais ou menos assim. Então, ou alternativa A, ele não podendo ver o coração dela triste, não sentindo a dor dela. Porque quem ama, chora com quem chora. Quem ama, se alegra com quem alega. Quem ama, cuida. Diga para quem está do teu lado, quem ama, cuida. Pois é. Como é que ele diz que ama Ana e não cuida de Ana? Deixa Penina maltratar Ana. E como é que ele não vê o que Penina está fazendo com Ana? E como é que ele fala que só ele basta? Eu basto para você. Não. Uma mulher não vive só de comida, casa, cartão de crédito. Uma mulher vive de respeito, de honra, de cuidado. Ela tem dignidade. Quando você conhece a palavra, você vai ver coisas assim, por exemplo, na Epístola de Pedro, uma advertência para os maridos. Maridos, vivei a vida comum do lar. Comum é comum. Comum é como se fosse um só. Porque para Deus é um só. Para Deus não são dois times. Para Deus é Ishi e Ixá. Ishi e Ixá é um time só. E ele diz, maridos, vivei a vida comum do lar, tratando vossa mulher com dignidade. Como a parte mais frágil. Eu não quero conversa, viu? Eu quero silêncio aqui. Eu quero silêncio nessa sala. A repercussão dessa sala é muito alta. Eu estou escutando todo mundo que conversa. Aqui na frente, quando conversou agora, conversou ali. Guarda o teu pé, guarda o teu ouvido e guarda a tua língua, porque Deus quer falar com você. Amém? Epístola de Pedro, primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7, está escrito, maridos, vivei a vida comum do lar. Comum é como um. Tratando vossa mulher com dignidade, com a parte mais frágil. Não é o vaso mais frágil, como aprendemos, é parte, porque ela é parte, ele é parte, juntos formam o todo. Vivei a vida comum do lar, como um. Você e ela são um só, e trate ela com dignidade. Deus não permite que o homem espezie mulher. Deus não permite que o homem trate mulher sem respeito, sem honra. Isso não é aprovado por Deus. Com descaso, com desatenção, não, isso não é aprovado por Deus. E olha como continua o texto. Tratando vossa mulher com dignidade, como a parte mais frágil, porque sois juntamente, herdeiros da mesma graça de vida. E para que não se interrompam as vossas orações. Se o marido não trata bem a mulher, a oração dele não é ouvida no céu. Se o marido não trata bem a mulher, o que Deus tem para os dois não entrega, porque Deus não entrega para um só. Ou ele entrega para os dois, ou ele não entrega para nenhum. A promessa de Deus é para os dois. Toda vez que Deus faz uma promessa, para um deles, está fazendo para o casal.
Às vezes Deus fala com a mulher, às vezes Deus fala com o homem. Mas não importa, quando estão casados, Deus está falando para os dois. Um dia Deus chegou para Abraão e falou que faria dele uma grande nação. Falou para Abraão que faria dele uma geração bendita. E Adão achou que era só para o homem, e Sara também achou que era só para o homem. Até empurrou uma mulher, uma escrava egípcia, para ele ter um filho com ela, que é Agar. Mas o homem que nasce de Agar, Ismael, já era um jovem. Quando os anjos visitam Abraão e falam: cadê Sara, tua mulher? Onde ela está? Porque a promessa é de Sara, não é de outra. A promessa que Deus fez para Abraão era para nascer de Sara, não era para nascer de Agar. E a prova disso é que quando Abraão vai sacrificar o filho dele, lá no monte, Deus fala: basta, não me negaste o teu filho, o teu único filho, o teu único filho. Mas já tinha Ismael. Ismael já era um moço. Mas o filho da promessa não era de Agar. O filho da promessa era de Sara. Porque quando Deus prometeu para Abraão, a esposa dele chamava Sara. E essa é a ação de Deus. Deus não dá para os dois. Para um só, ele só dá para os dois o que ele promete. Se não viverem em comum, com dignidade, se não viverem em comum a só carne, se não viverem em comum a só pessoa, dois cabos de guerra, a bênção não chega. O que Deus tem prometido não dá. E, infelizmente, Penina e Eucana não sabiam disso. Faziam um inferno na vida de Ana e achavam que estavam vivendo bem. Ele por omissão, por não dar atenção para a esposa, e ela por maldade mesmo. E Ana, de ano em ano, por 20 anos, passou por isso. Um marido omisso, desatenção, descaso, achando que comida só já é importante, Penina tendo um filho atrás do outro, entrando na tenda da congregação cada ano, ou de barriga, ou de criança, ou de barriga, ou de criança, humilhando Ana diante das pessoas. E Ana foi entrando no estado de depressão. Crente tem depressão, pastora Tânia? Tem. Crente tem depressão. Sabe por quê? Porque crente tem alma. O espírito do crente, daquele que nasceu de novo, que recebeu Jesus, esse espírito está linkado com o Pai, ele está vivo, o homem morre pelo pecado, mas quando ele entrega a vida para o Senhor, ele nasce de novo. Mas ele tem uma alma, e a alma não foi feita por Deus para relacionar-se com Deus só, mas para relacionar-se na horizontal. O homem é um espírito, tem uma alma e está dentro de um corpo. E na alma do homem, ele tem relacionamento com pessoas. É na alma que tem tristeza, alegria. É na alma que está o intelecto, o aprendizado nosso. É na alma que estão as emoções. É na nossa alma que nós temos o nosso contato com outras pessoas. E a alma pode estar triste com o espírito salvo? Pode. Ana é um exemplo disso. A alma pode estar ferida com o espírito salvo? Pode. Mas, pastora, eu já escutei dizer que crente não tem depressão. Quem falou isso para você não conhece a Bíblia. Crente tem depressão, sim. A prova disso é Elias, um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que dizia: tão certo como vive o Senhor, perante cuja face eu estou, não haverá chuva nem orvalho, e Deus cumpre a palavra profética de Elias. Elias entrou em depressão profunda. Elias pediu a morte para Deus. O estágio maior da depressão é quando a pessoa fala: me leva, eu não quero mais viver. Perdi a cor da vida, não gosto mais de viver. Ele era cheio do Espírito Santo. E por que Elias entrou em depressão? Humilhação, vergonha, foragido, perseguido por Acabe, perseguido por Jezabel, vivendo longe da sua pátria, vivendo na Síria, se alimentando de uma viúva pobre que tinha um filho órfão. Isso era vergonha para um profeta. O profeta conhecia a palavra de Deus. É o homem que tem que alimentar a viúva e os órfãos. Não é a viúva que tem que alimentar o homem. Mas ele precisou disso. Deus colocou ele lá para ele sobreviver. Elias teve depressão profunda, entrou embaixo de um zimbo e pediu a morte. Todos os sintomas de depressão ele teve. A pessoa com depressão
acha que ela está sozinha. Ela não sabe que tem irmãs orando por ela. Ela não sabe que tem uma igreja inteira lutando por ela. Porque ela se vê no fundo do poço e ela não consegue se enxergar em volta. Quando Elias chega diante de Deus, como é que Deus curou a depressão de Elias? Oh, Deus fez um anjo alimentar Elias 2 vezes. Por que 2 vezes? Porque por 2 vezes ele foi humilhado para comer. 2 vezes ele teve humilhação para se alimentar. Primeiro ele tinha que comer da boca de um corvo imundo. O corvo é bicho imundo. Na Bíblia, corvo é bicho imundo. E o corvo levava comida para ele no bico. É como se um porco entrasse por esse salão com um bifinho na boca para eu comer. E você acha que o corvo fritava o bife para dar para Elias? Não. O corvo matava uma presa, comia uma parte da presa e dava para Elias um pedaço. Isso era humilhação para o profeta. O profeta no ribeiro de Querite, tendo que comer da boca de um bicho imundo. Depois, quando o ribeiro de Querite secou, porque ele profetizou que haveria seca, Deus confirma a palavra profética dele, Deus falou para ele ir para a Síria. Síria é outra nação. Não era Israel. Ele tinha que ir para a Síria. E na Síria, como estrangeiro, tinha que ficar na casa de uma viúva pobre, que tinha um órfão. A viúva era tão pobre que ia fazer o último bolo e ia morrer. Não acreditava nem que viveria mais. Havia fome na Síria também. E aí esse homem tem que ficar 3 anos, comendo da mão de uma viúva pobre, dependendo do milagre diário. Todo dia tinha que multiplicar a farinha e o azeite. Todo dia precisava do milagre. Como que você acha que a vizinhança dessa viúva falava de Elias? O que você acha que eles falavam de Elias? Como que você acha que a vizinhança via aquele homem na casa da viúva, não fazendo nada, só recebendo comida da mão da viúva? Queridas, eu não sei o que você pensa, mas eu penso que todo mundo falava mal. Esse cara é um pária, está encostado na viúva. A viúva está tratando dele, ele que tinha que estar cuidando da viúva, está todo mundo morrendo de fome na Síria, e ele tirando o restinho que a viúva tem. O nome disso é humilhação, é vergonha. Como que Deus curou a depressão de Elias? 2 vezes um anjo deu comida para ele. 2 vezes. Na primeira vez, ele não saiu da depressão. Na segunda vez, na primeira vez não teve coragem de sair de onde ele estava, querendo morrer, esperando a morte chegar. Na segunda vez, foi que o anjo trouxe para ele, na força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites e chegou no monte onde Deus estava. Escute bem, a Bíblia fala que veio o vento, veio a tempestade, e Deus não estava nem no vento, nem na tempestade. Você sabe aonde era o vento e onde era a tempestade? Era dentro de Elias. Era o turbilhão que ele tinha dentro dele. A pessoa, quando está vivendo um momento de depressão, ela não escuta Deus. Ela não escuta enquanto não aquieta o coração. O turbilhão, o vento, a tempestade, era o que ele sentia dentro dele. Sentimentos desencontrados, emoções, dúvidas, medo. Medo, ele passou muito medo, porque ele estava jurado de morte. Aí a Bíblia fala que quando veio um vento suave, ele ouviu Deus. Sabe o que é? Quando ele se acalmou, quando a alma dele aquietou, quando passou o medo, quando passou a ansiedade, quando passou o pânico, ele ouviu Deus. E quando ele fala com Deus, ele fala, eu fiquei sozinho, só eu estou. Deus fala, não, tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Exatamente isso é um sintoma da depressão. A pessoa acha que ela está sozinha, que ninguém ama ela, que ninguém gosta dela, que ninguém se importa com ela, que ninguém liga para ela, e ela pede a morte. É melhor que eu morra, porque está tudo muito ruim. E como que Deus curou a depressão de Elias? Depois de falar que ele não estava só, que tinha pessoas com ele. Deus mostrou o futuro para Elias. Mostrou o futuro. Deus falou, você não vai morrer antes de ungir
Azael, rei da Síria, antes de ungir Jeú, rei de Israel, e antes de ungir um profeta no teu lugar. Escute bem, a Síria foi o lugar da humilhação. A Síria foi o lugar onde ele foi envergonhado 3 anos na casa de uma viúva pobre. E Deus está dizendo, você vai voltar naquela nação como o enviado meu para ungir o rei daquela terra. Todo mundo que te viu como um vagabundo vai te ver agora como um profeta de Deus naquela terra. Todo mundo que te viu na desonra vai te ver na dupla honra que você vai ter. Oh, isso levantou um pouco Elias. Aí Deus disse mais, Deus disse para ele, você vai ungir Jeú, rei de Israel. E aí você só levanta um rei quando o outro morre. Não é igual o presidente da República que de 4 em 4 anos troca, não é assim. O rei fica no governo até morrer. Você viu a rainha da Inglaterra agora? Até morrer. Então, quando Deus fala para Elias, você vai ungir Jeú, rei de Israel, ele está dando um recado para Elias, vai morrer Acabe, vai ter outro rei. Sabe o que significou para Elias? Eu vou ficar livre de Acabe e Jezabel. Ela que me persegue, o marido vai morrer e ela vai também perder o papel que ela exerce hoje. Os meus inimigos vão cair. E vai ter honra para mim, Israel, no lugar da desonra. Eu vou ungir o rei de Israel. Olha bem o que é isso. Uma unção de rei numa nação é um momento intensamente importante. Um momento de grandeza na nação. Deus mostrou o futuro. E eu não fico sem um profeta. Quando Deus falou, vai ungir um profeta no teu lugar, Deus estava dizendo para ele a importância que é um profeta para Deus. Deus estava dizendo para ele, rapaz, você é muito importante para mim. E o dia que você for, eu vou precisar de outro para exercer o mesmo papel seu. Eu não fico sem um profeta. Eu não fico sem alguém para usar na terra. Então, Deus mostrou o que dá esperança, Deus mostrou o futuro, Deus mostrou aquilo que ainda não está, mas que vai acontecer. É assim que curamos depressão da alma, depressão da tristeza, do sofrimento, depressão reativa. Queridos, esta semana, eu estive cuidando de uma pessoa. Ela perdeu um bebê com 7 meses de gravidez. 7 meses, com tudo pronto, enxoval pronto, tudo pronto. O quarto pronto. E, de repente, a criança para de mexer. E a criança para de mexer, vai fazer o exame, a criança está morta no ventre. Segundo os médicos, a criança se enrolou no próprio cordão umbilical, se movendo dentro do ventre da mãe. E houve um enforcamento. E nós sabemos que isso é algo espiritual. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero te falar. Como que eu trago o consolo para essa mulher? Como que eu trago o consolo para uma mulher que esperava ter um filho, mas tem um parto de uma criança morta? Porque tem que ser um parto. 7 meses é um parto. 7 meses é um parto completo. Tem que induzir o parto, tem que tomar remédio para fazer contração, para poder expelir a criança. Como que eu trato essa mulher? Eu mostro o futuro. A Bíblia fala que você tem que deixar para trás as coisas que para trás ficaram, prosseguir para o alvo que está proposto. Olha para frente, olha para o futuro. Vê aquilo que ainda não é real, mas que pela fé você pode acreditar que vai acontecer. Traz à memória o que dá esperança. Deixa para trás as coisas que para trás ficaram. E depressão da alma a gente cura assim. Depressão do corpo dá remédio. Depressão da alma cura trazendo esperança. E depressão espiritual? Porque tem depressão espiritual, espírito de morte. Uma mulher que pratica um aborto, ela traz para o corpo dela um espírito de morte. Uma mulher que cometeu um homicídio, traz para si o espírito de morte. Heranças espirituais de derramamento de sangue, espírito de morte. Depressão pode vir pelo mundo espiritual? Pode. E os sintomas são iguais. Depressão por falta de química no cérebro, por falta de hormônio que dá bem-estar, alegria, dopamina, serotonina. Você precisa tomar remédio. Pastora, e crente toma remédio para depressão? Toma.
Crente toma remédio para depressão, crente toma remédio para tireoide, crente toma remédio para dor de barriga, crente toma remédio para o que precisar. A medicina é uma dádiva de Deus. É uma dádiva de Deus. E crente também procura ajuda quando está em sofrimento na alma. E crente também pode ter problemas espirituais? Pode. Crente pode ter problemas espirituais. Se tem pecado oculto, se tem pecado não confessado, pode ter problemas espirituais, sim. E um deles pode ser a depressão. E a depressão espiritual, ela pode terminar com suicídio. Aí você vai entender por que pastores suicidam. De 5 anos para cá, pelo menos 19 pastores, chegou notícia no meu Instagram e no meu Messenger de pastores que suicidaram. Por quê? Porque é uma depressão causada por espíritos de morte. A diferença entre um e outro é que, no caso da depressão espiritual, a pessoa se mata. E nos outros 2 casos, a pessoa não se mata, ela pede a morte. Ela quer morrer. Como Elias pediu a morte. Então, ano após ano, 20 anos de humilhação, deixou Ana depressiva. Mulher de Deus, mulher que vai para a tenda da congregação, mulher que teme o Senhor, mas depressiva. E aí ninguém resolveu o problema de Ana. Um dia ela foi ao altar. Um dia ela foi. E ela foi ao altar balbuciando uma oração. Ninguém entendia o que ela estava falando, só movia os lábios dela. E aí o sacerdote, quando viu aquela mulher lá na frente, pensou que ela estava bêbada. Mulher, até quando estarás embriagada? Aparta de ti esse vinho. Desonra ela na frente dos outros. A mulher foi orar lá na frente. A mulher foi chorar diante de Deus. Então, ela tinha mais um problema. Ela tinha uma esterilidade, ela tinha uma rival dentro de casa, ela tinha um bando de filho da rival que perturbava ela tinha um marido que era omisso, e ela tinha um sacerdote que era um banana. Esse sacerdote nunca viu essa mulher chorando e nunca chamou para conversar. Esse sacerdote nunca chamou o marido dela para falar: arruma a sua casa, cara. Olha o que está acontecendo. Esse sacerdote nunca viu a outra fazer com Ana o que fazia dentro do templo. Aonde estava esse sacerdote esses 20 anos? Fazendo o quê? Que nunca olhou para o rebanho. Nunca olhou para as pessoas que estavam ao redor dele. Nunca ligou para aquele sofrimento. Nunca chamou essa família para conversar. Não é possível que em 20 anos ele nunca notou Ana chorando. Agora que ela vai chorar lá perto dele, ele acha que ela está bêbada e ainda afronta ela diante dos outros. Mas olha a resposta de Ana. Ela diz: não, Senhor meu. Porém, Ana respondeu, versículo 15, não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito. Diga, atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, diga excesso de ansiedade, e da minha aflição, diga aflição, é que tenho chorado até agora. Então ele respondeu: vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Quando ela fala para ele: não, eu não estou embriagada, eu estou chorando, minha alma está sofrendo, meu espírito está atribulado. A alma, o corpo é o templo do Espírito Santo, a alma é o altar. A nossa alma é o lugar onde fazemos escolhas. É na alma que escolhemos Deus. A alma que pecar, essa morrerá, está escrito em Ezequiel 18. Quando Davi fala: som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Davi está dizendo: som da minha alma. Coração não é músculo cardíaco que bombeia o sangue para o corpo todo. Coração é a alma. É uma porção do homem para relacionar-se com outras pessoas, para fazer escolhas, para aprender coisas. Ana está com o corpo estéril e está com a alma doente.
E o espírito está atribulado, porque se a alma está doente, o corpo é o templo do Espírito Santo e a alma é o altar, ela não consegue conexão com Deus. Atribulada, ela disse, meu espírito está atribulado, minha alma está angustiada. E quando ela fala isso, o sacerdote nem se desculpa. Não fala, me perdoa, Ana, eu me equivoquei. Ele não fala, me perdoa, Ana, pelo descaso que eu tive com você todos esses anos. Ele não fala isso. Mas ele fala algo que é muito importante. Que o Senhor te conceda a petição que fizeste. O que significa isso? Significa observância de um princípio espiritual chamado concordância. O mundo espiritual é legal. Deus me fez juíza, eu sou juíza federal, para entender o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual não é místico. O mundo espiritual é regido por leis, por leis. E tem uma lei espiritual que diz que quando dois concordam na terra, concordância no céu. Que quando dois ligam na terra, liga no céu. Quando dois desliga, desliga no céu. Por isso que precisamos confessar pecados uns aos outros, para poder desligar, para poder fazer o cumprimento dessa lei. O sacerdote só falou, está ligado, que o Senhor te conceda a petição que fizeste. E a Bíblia fala que, olha só, então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Ele concordou com a petição dela. E disse ela, acha tua serva mercê diante de ti. Ela disse amém, esse é o amém dela. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante não era mais triste. Espera aí. Quando Ana veio ao altar, ela tinha uma encrenca na vida dela. Esterilidade, uma rival que era muito má e um marido que era muito omisso. Quando ela veio ao altar, mudou isso? Não. Quando ela saiu, que o sacerdote falou, o Senhor te conceda a petição que fizeste, tudo estava igual. Penina estava lá no mesmo lugar. E os filhos da Penina, os 10 estavam tudo lá no mesmo lugar. E a casa dela estava cheia de cria da rival. E o marido continuava não percebendo nada. Você vai ver que ele continua não percebendo nada. Por que ela já não era mais triste, se tudo estava igual? Porque a sua alegria não depende das circunstâncias à sua volta. A sua alegria, ela vem de algo dentro de você. É você saber quem você é e quem é o Deus que você serve. A sua alegria vem de saber que o Deus que você serve é quem diz que é e fará o que diz que fará, independente das circunstâncias à sua volta, independente do rolo que está acontecendo, independente da confusão, ainda que a figueira não floresça, eu me alegro no Deus da minha salvação. Uau! Quando Ana virou, o que tinha mudado? Dentro dela, ela foi transformada. Ela foi transformada numa mulher cheia de fé. Ela foi transformada numa mulher cheia de esperança. Ela foi transformada numa mulher que creu naquele momento que o opróbrio dela acabou naquela hora. Ela foi mudada aqui dentro. O sacerdote não mudou, o marido não mudou, o Penina não mudou, nada mudou em volta dela. A transformação foi aonde? Dentro dela. Foi dentro dela. E quando isso aconteceu, os céus se moveram em favor dela. Quando ela saiu daquela situação de vitimização, quando ela saiu daquela situação de ninguém liga para mim, ninguém me atende, ninguém me vê, ninguém me olha, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama, acabou, porque ela descobriu o valor que ela tinha, uau, e ela descobriu que o Deus que ela foi buscar ia responder, o Deus que ela foi buscar já tinha mandado do céu a provisão. E olha bem, a Bíblia fala que foram para casa, chegaram em casa, coabitou com Ana, e ela engravidou, concebeu.
Passado o devido tempo, né? O devido tempo para voltar para Siló. Se era de ano em ano, e ela engravidou depois que chegou em casa, e a gravidez dura 9 meses. No ano seguinte, o menino tinha 3 meses só. 9 e 3, 12. E aí o marido vai para, de novo, a celebração. E chama ela. Ele chama ela. Presta atenção. Subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual. Era uma vez por ano. Versículo 21. Ia cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu. E disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Elcana, seu marido: faz o que melhor te agrade. Como assim? Como assim? Ele não está preocupado, ela está dizendo: vou pegar nosso filho, vou levar, vou deixar lá, eu vou entregar nosso filho para o sacerdote, ele vai ficar lá. E aquele homem fala: você que sabe. Por que ele não se importa com isso? Por que ele não tem nenhuma preocupação com isso? Porque ele já tem 10, é mais um só. Para ele é só mais um. É só mais um. Pensa uma mulher que tem 10 filhos. Agora, para ela, era o único filho dela. Para ela, era o único filho dela. Era o único filho dela. Elcana fala, você vê o quanto ele não era ligado nela. O quanto ele não era ligado nos sentimentos dela. O quanto ele não se incomodava com ela. Ele não estava nem aí para coisa nenhuma. Faz o que bem te parecer. E ela ficou. E ela ficou. Versículo 24. Ficou até que o desmamou. Havendo desmamado, levou consigo e levou tudo para ofertar o sacrifício para o Senhor. E deixou o menino lá, junto com o sacerdote. Escute bem. Ele era ainda muito criança. Está escrito assim. Era um menino ainda muito criança. Versículo 24. O desmame ocorre com 2 aninhos de idade. Esse menino devia ter 2 anos e 3 meses, quando ela deixou essa criança lá. Uma criança de 2 anos e 3 meses dá um trabalho. Você pega pela mão, ele puxa você daqui, ele puxa dali. Nós temos uma petitinha lá, que tem 2 anos e 3 meses, a nossa Zozoe. A Zozoe quase não fala, agora que está soltando a linguinha dela. Mas é uma figurinha. É tudo por sinais. Eu estava na casa do meu filho, e ela foi me chamar para o café da manhã. A casa que eu fico é do lado, ele tem vários chalés, ele está construindo um lugar lá de lazer, e ela bate na porta, aí eu abro a porta, ela fala: vem comer e orar. Ela faz os sinais: vem comer e orar. Agora já está soltando a língua, mas não dá sossego, pula o tempo todo, e pula daqui, pula dali. Eu imagino o menino de Ana, ela chegando na tenda da congregação, levando aquele menino pela mão. E todo mundo olhou. Todo mundo olhou, porque nunca tinham visto Ana nem grávida, nem de bebê. Porque ela engravidou quando voltaram de Siló. E ela ficou 2 anos e 3 meses para voltar a Siló com o bebê, com a criança, 2 anos e 3 meses. Então, aquela igreja, aquele povo, nunca tinha visto Ana nem grávida, nem de criança. Só penina, só penina, só penina, só penina. E naquele dia, Ana entra com aquela criança pela mão. Ah, queridos, eu fico imaginando o coração de Ana, saltando pela boca de alegria, saltando no peito aquele coração. Mesmo ela não sabendo o melhor da história. Nós sabemos. Ela não sabia. O dia que ela entra com aquele menino pela mão, na tenda da congregação, ela não sabia que ela estava levando diante de Deus o grande profeta Samuel. Você já imaginou isso? A Bíblia fala que Deus não falava, senão raramente.
porque Deus estava bravo com o sacerdote Eli, com os filhos de Eli, vivendo uma vida de pecado dentro do templo. E Deus fala com Samuel quando ele era ainda menino. Ele era uma criança e Deus falava com ele. O grande profeta Samuel, o profeta que foi usado por Deus, o profeta que derramou azeite na cabeça de Davi, ela não sabia que não só terminou o opróbrio da esterilidade, como ela gerou vida de Deus para aquele menino. Você sabe que você não tem um propósito porque você nasceu porque tem um propósito. Lembra de Jeremias, Deus falando para Jeremias: antes que eu te formasse, eu te conheci, e antes que saísse do ventre da tua mãe, eu te constituí profeta às nações? Ou Deus pode falar para Samuel: antes que eu te formasse, eu te conheci, antes que saísse do ventre de Ana, eu te constituí profeta sobre Israel. A grandeza do presente que ela recebeu. E ela recebeu outros filhos depois. Ela gerou mais filhos, mais filhas. Mas o que eu quero dizer para você nesse primeiro momento da nossa conferência? Eu quero dizer para você que não espere que o mundo seja transformado. Não espere que as pessoas na sua casa sejam transformadas. Não espere que os líderes sejam transformados. Se você precisa de uma transformação, ela vem do alto. É de Deus que vem. É de Deus que vem a sua transformação. E levo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Não vem dos montes, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Queridos, o homem hoje procura respostas em muitas coisas. Procura respostas em muitas modernidades. Procura fórmulas do sucesso em práticas de desenvolvimento pessoal. Procura resolver coisas na sua vida com terapias. Procura resolver coisas na sua saúde com grandes experiências médicas de grandes lugares. Se Deus não usar a medicina, ela não vale nada. Pastor Otto teve câncer em 2002. Pastor Otto passou por várias situações. Quando íamos fazer radioterapia, nós orávamos 35 sessões de radioterapia, nós orávamos e dizia: Deus, nós não confiamos no radioterapeuta e nem confiamos nos raios da máquina, nós confiamos no Senhor. Se o Senhor direcionar esse raio para o lugar certo, vai acabar só com a célula doente, não vai queimar mais nada. E foi assim. O médico pode colocar um gesso no braço quebrado, mas ele não pode colar o osso. Só Deus que cola o osso. Escute isso. O socorro vem do Senhor, a resposta vem do Senhor. A cura vem do Senhor, a limpeza da alma vem do Senhor, a libertação vem do Senhor. Jesus fala assim: em mim nada podeis fazer. Sabe o que é nada? É nada, é nada, é nada, é nada, é nada. E você fala: tudo posso naquele que me fortalece. É tudo mesmo, é tudo. Você fala: em Cristo Jesus sou mais do que vencedor. É mesmo, é nele. É nele, é nele, é nele, é nele. E eu não vou me alongar, eu vou dar oportunidade a você nessa noite para entregar para o Senhor aquilo que parece tão impossível para você. Eu não sei, era impossível para Ana resolver aquilo ali. Impossível. Ela não podia, pela força do braço, mudar a história dela. Ela não podia, o sacerdote não ia ajudar em nada. Marido, muito menos. Aonde estão Penina e os seus filhos, não sei, mas Samuel eu sei onde está. Ocupando lugar de honra como um profeta maior na Bíblia. Não é? E eu sei que muitas mulheres estão na tenda da congregação. Não é mais Siló, são os templos, as igrejas, precisando muito de uma intervenção do céu. Eu sei porque temos um seminário intensivo de cura e libertação, chamado SILC. Esse seminário está na edição de número 107 já,
Começa segunda-feira, lá no interior de São Paulo. A edição de número 108 vai ser nos Estados Unidos, em Orlando. Segunda vez que iremos para os Estados Unidos. Já fizemos 5 vezes na Europa, no Brasil inteiro, em vários lugares. E muitas pessoas que estão dentro das igrejas, que estão nos templos, inclusive pastores, apóstolos, vão buscar ajuda. Porque precisam. Porque precisam. O fato de estarmos na tenda da congregação não significa que não temos espírito atribulado e que não temos alma angustiada e que não precisamos de uma intervenção do céu. O fato de termos anos e anos e anos e anos, 20 anos de vida cristã, não significa que não tem uma dor profunda na nossa alma e que precisamos de uma intervenção de Deus. Agora, presta atenção, o mundo espiritual é legal, ele é regido por leis. Ele é regido por leis. É preciso que você se manifeste. O silêncio não move o coração de Deus. Ele vê a tua dor. Ele conhece o teu coração. Mas sabe por que o silêncio não move o coração de Deus? Porque o mundo espiritual é legal. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Por que você acha que Jesus nos ensinou a orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por que eu preciso dizer para Deus, venha o teu reino? Por que eu preciso falar isso para Deus? Por que eu preciso buscar a Deus? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei. Deus não é surdo, por que precisa isso? Porque o mundo espiritual é legal. Porque Ele deu para o homem o domínio da terra. A Bíblia fala, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele, aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele, aos filhos dos homens. Algumas pessoas não entendem o que é esse dar que Deus deu. Porque está escrito na Bíblia, a terra, sua plenitude, todos que nela habitam, são do Senhor. Então Ele não deu. É dele a terra. Ele fala, toda a terra é minha. Como deu para os filhos dos homens? Quando você vê a criação do homem, você vai entender como Ele deu. Gênesis 1, 26, depois de fazer todas as coisas, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre tudo. Domínio sobre os animais que voam, que nadam, que rastejam. Sobre toda a terra. Domínio. Domínio não é propriedade. Eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. O instituto jurídico de propriedade é um, e o instituto jurídico de domínio é outro. Esse imóvel aqui é próprio ou é alugado, pastora? É alugado, então vai ficar fácil você entender. O proprietário desse imóvel não é a igreja que está aqui. Tem um registro de imóveis, tem uma escritura no cartório, e está no nome dele. Ele é o proprietário. O Instituto Jurídico de Propriedade dá a ele o direito legal de derrubar esse prédio a hora que ele quiser derrubar. De terminar o contrato de locação a hora que ele quiser. De levantar um prédio de 5 andares aqui, se ele quiser. Ou vender. Ele é o dono. A terra, todos que nela habitam são do Senhor, por isso Ele vai destruir essa terra. E vai fazer nova terra, novo céu e nova terra. Mas o contrato de locação que o proprietário deste lugar tem com esta igreja, entrega para a igreja o domínio. A igreja escolhe que conferência vai fazer, quem vai trazer para pregar, que hora vai ser o culto, que hora vai ser o ensaio da banda, que hora vai abrir a porta, que hora vai fechar a porta, que dia vai fazer vigília, que decoração vai fazer, que aliás está linda a decoração.
O domínio é a gestão, é a administração, é o governo. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens, para dominar. E porque o homem tem domínio, ele traz para a terra quem ele quer. Demônios ou Deus. Por isso que Deus fala para Caim no começo da criação. O pecado jaz à porta, te cumpre dominá-lo. Portas abrem para que o mundo espiritual entre no mundo natural. Jesus no Apocalipse fala, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Se é uma condição. É condição o homem querer para que entre céu ou inferno na vida dele. O homem escolhe quem ele quer na vida dele. Mesmo aquele sacerdote sendo omisso, banana, mas ele cumpriu uma lei espiritual, ele concordou. Ana pediu um filho, a petição chegou no céu, o princípio de concordância foi feito, e Ana engravidou. O mundo espiritual é legal, regido por leis. A tua dor, o teu segredo precisa chegar para fora, precisa sair do escuro. Precisa vir para a luz. Precisa pedir. E eu vou desafiar você a fazer isso. Não sei se nesse lugar tem pessoas que estão passando por muitas coisas. Eu sei que vieram de longe, algumas pessoas vieram de longe para estar aqui comigo hoje. E talvez você tenha vindo não apenas para me ver, para conhecer a pastora Tânia ao vivo. Talvez tenha vindo com esperança de ter alguma coisa que você busca de Deus. Eu não posso te dar nada, mas eu posso concordar com a tua petição. Eu posso concordar com a tua oração. Quem orou foi Ana. Ela pediu. Ela abriu a boca. Ela pediu. Deus quer ouvir a sua voz fazendo o seu pedido. Talvez você tenha passado anos e anos e anos pedindo para todo mundo orar por você. Mas Deus quer ouvir a sua voz, o seu pedido. E se você tem um pedido para fazer, para transformar você, olhe de alegria em vez de espírito angustiado. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Se você tem algo em sua vida que precisa ser trazido para Deus, para ser transformado de dor em alegria, fique em pé e comece a orar agora. Talvez nesse lugar tenha alguém que tenha tido pensamento suicida, sim. Eu não aguento mais, eu quero morrer. Pensamentos de morte. Eu quero que você coloque isso diante de Deus. Peça a vida de Deus em teu coração. Faça oração, faça com a sua boca. Faça com a sua boca. Aquilo que você precisa e que não está conseguindo. Talvez tenha uma penina na sua vida. Talvez tenha um opróbrio, que não é esterilidade, mas é uma pobreza, miserabilidade. Você não consegue realizar nada. Uma enfermidade limitante. Não sei o que é. Mas você pode colocar diante de Deus agora. E peça para Ele. E faz um voto com Ele. Porque Ana pediu e fez um voto. Fez um voto de entregar Samuel. Faz um voto com Deus. Faz um voto. Pede, faz o teu pedido e faz um voto com Deus.
E quando você tiver a resposta, cumpra o seu voto. Cumpra o seu voto. Mostrando para todo mundo que Deus te respondeu. Talvez você está querendo a conversão do seu marido e um dia você vai entrar com ele na tenda da congregação. Talvez você está pedindo para o teu filho sair das drogas e um dia você vai entrar com o teu filho no altar. Vai escrever numa placa na porta da tua casa: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Talvez você esteja esperando a volta daquele homem que foi embora, te abandonou, te deixou. Peça a conversão dele e que ele volte com o coração quebrantado para a sua vida. Peça. Aquilo que vai transformar a tua vida. Mulheres transformadas. Mulheres felizes, libertas, saradas. Ora e pede. A única coisa que eu vou fazer é o que o sacerdote lhe fez. Eu vou concordar com a oração que vocês estão fazendo. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do teu Filho Jesus, eu concordo com essa oração que cada mulher está fazendo aqui, Pai. O Senhor as conhece, o Senhor sabe o que elas estão pedindo. O Senhor conhece a história delas, Pai. O Senhor sabe, Pai. O Senhor sabe cada dia, cada choro derramado, cada lágrima que colocaram, cada dor, cada sofrimento, tudo o Senhor sabe, cada sonho frustrado. O Senhor sabe, Pai. Mas elas estão falando para o Senhor como o Senhor diz que temos que falar. E porque elas estão falando, Pai, eu sei que está chegando no mundo espiritual essa petição. E o meu papel, Pai, o meu papel aqui nesse lugar é concordar. A tua palavra diz que temos a chave do reino dos céus. Que o que a igreja liga na terra, liga no céu. Que o que a igreja desliga na terra, desliga no céu. E eu ligo na terra cada oração feita por essas queridas irmãs. Ligo na terra. Pedindo ao Senhor que ligue nas regiões celestiais. Pai, não demore, Pai, a responder. O Senhor respondeu para Ana na mesma semana, Pai. Na mesma semana o Senhor respondeu para Ana. Não demore, Pai, na tua resposta. Não demore, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Diga um amém mais alto. Amém. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós vamos adorar. Os levitas já estão no altar, sensíveis ao momento de subir. E já devem ter escolhido certo, o louvor certo. Mas o culto vai acabar. A reunião vai terminar. Vocês vão voltar para suas casas. Tudo está igual lá. Mas, se dentro de vocês veio a certeza de que a petição chegou diante de Deus, já pode ficar alegre desde agora. Já pode se alegrar e começar a comemorar. E já pode planejar. E já pode agir com fé. Para ver o cumprimento da promessa. Já pode agir com fé. Com fé. Com fé. Com fé.